No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Era Deus. E é por isso, irmãos, que nós não temos como aceitar nenhum tipo de ensinamento contrário àquilo que a Escritura fala. Quando é dito que Cristo é criado, isso não é o que a Bíblia diz para nós. Quando é dito que Jesus é um anjo superior, mas assim, mesmo assim um anjo, não é isso que a Bíblia diz para nós. Jesus também não é alguém que está numa categoria intermediária entre os anjos e Deus. Não é isso que a Bíblia fala para nós. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é humano, e é por isso que nós nos identificamos tanto com ele. E ele é divino, e é por isso que ele tem poder de fazer aquilo que nós almejamos que ele faça. E no nosso caso, Marcinho, alcançar a salvação. É a mesma pessoa. E isso é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa desconcertante. Alguém, Maicon, que é 100% homem e é 100% Deus. E é óbvio que por causa disso, Jorge, Genival, ele não poderia ser preso a não ser que permitisse. Ele sabia, Larissa, que tudo isso aqui iria acontecer. Sabia que Judas o estava traindo e sabia o que seria beber o cálice da ira de Deus. Ele sabia essas coisas, Maicon. Queridos, um homem que dá ordem a uma tempestade, um homem que anda sobre as águas, um homem que ressuscita mortos, um homem que restaura um membro, que possui mais de 72 mil anjos à sua disposição e cuja simples menção de quem ele é faz as pessoas caírem por terra. Essa pessoa não há autoridade nenhuma sobre a vida dele, a não ser que ele permita, com um propósito maior. A não ser, Michael, que ele queira e ele quisesse fazer isso, porque ele tinha um propósito muito maior. Ele precisou, irmãos, se limitar para que pudessem prendê-lo. Ele teve que fazer isso. E em sua limitação, irmãos, ele agora caminha consciente e resoluto para beber o cálice que o Pai lhe dera, como é dito no verso 4 e no verso 11 do texto que a gente leu. O apóstolo Paulo, ele vai se referir a Jesus, que está lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 11. Ele vai se referir a Jesus, Maicon, como alguém que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia por isso. Queridos, Jesus estava sendo preso, o seu amigo, entre aspas, o estava traindo com um beijo. O desespero toma conta de todos os seus discípulos, ao ponto de um deles, um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, fugir nu, deixando então o lençol para trás, o lençol cair. O apóstolo Pedro, mais afoito, mais corajoso, não avaliando o perigo, saca uma espada,
corta a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote, e então todos os seus discípulos o abandonam e fogem, como é dito por Mateus 26, 56. Já Cristo, Jorge, já o Senhor Jesus, Michael, prestes ali a beber o cálice que o Pai lhe dera, sabe o que ele faz, Larissa? Ele intercede por eles e faz um pedido. Deixem ir embora estes homens, como está no versículo 8. Ele sabia, Michael, tudo que lhe ia acontecer. O destacamento de soldados e os guardas que foram ali enviados pelos chefes dos sacerdotes e dos fariseus estavam ali atrás de Jesus, mas os seus discípulos também corriam perigo. E ele não iria perder nenhum deles, como ele fala aqui no versículo 9. O problema, irmãos, de tudo isso que foi falado até agora, é que Jesus já foi preso, Jesus já bebeu o cálice do Pai, Jesus já intercedeu por aquelas pessoas, todas essas coisas aqui já aconteceram. Mas o próximo passo que a Bíblia registra em relação a Cristo, irmãos, é que todo joelho se dobrará diante dele. Se nós já fomos alcançados por esse homem, por esse Deus que é descrito na Escritura, tudo bem, não tem problema nenhum, descanse nele, glorifique a ele por causa disso. Agora, eu quero crer que essa não é a realidade de ninguém aqui, é apenas a título de aplicação. Agora, se você não fez isso, se isso não aconteceu com você ainda, por mais que nós tenhamos as autoridades existentes em nossos dias, que acham que tem autoridade sobre alguma coisa, como o próprio Pilatos achava que tinha sobre o próprio Cristo. O próximo passo que está descrito na Escritura em relação a Cristo é todo joelho se dobrar diante dele, querendo ou não querendo. Esse aqui é o problema de tudo isso que nós falamos até aqui. Quando a gente olha para o texto aqui, irmãos, o destacamento, os guardas que aparecem no texto, esses homens foram ali para prender Jesus. Esses homens não queriam de forma nenhuma dobrarem os seus joelhos diante daquele a quem eles foram prender. Mas mesmo eles não querendo, Larissa, quando eles perguntam quem é Jesus de Nazaré, e aí eu acho que aqui existe uma alusão ao texto da revelação de Jeová a Moisés, eu não li no grego, mas quando ele fala, eu sou, ou sou eu, aqueles homens que foram ali prendê-lo, que não queriam dobrar seus joelhos diante dele, o que acontece? Eles caem por terra. E é preciso Cristo interferir novamente. Olha, o que vocês vierem fazer aqui, façam. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. Esse é o Cristo que é proclamado pela igreja. Esse é o Cristo que faz a igreja crescer, que faz a gente ficar vibrante em relação às coisas do Senhor. É nele que nós confiamos, Michael. É a ele que nós obedecemos. Todas as pessoas, queridos, farão isso um dia, querendo ou não querendo. E é interessante, Michael, que inicialmente ninguém quer fazer isso. Não é uma decisão sua. Não é você que deseja fazer isso no seu coração.
Porque inicialmente ninguém quer. Quando você vai pesar os prós e os contras do ponto de vista humano, a realidade é que inicialmente ninguém quer. Ninguém quer. Então, para você fazer isso, você precisa ser dado a Ele. Isso aqui é impressionante. Para você dobrar o seu joelho diante de Cristo, você precisa ser dado a Ele. Não é algo que você quer naturalmente. Só que quando isso acontece, irmãos, quando você é dado a Cristo, dar o seu joelho, levantar a sua mão em adoração, você quebrantar o seu coração, você não se importar de repente com algumas posturas das pessoas que estão ao seu redor, torna-se uma coisa natural para você, você quer fazer isso, você sente o desejo de fazer, você se sente alegre em fazer, subir no púlpito e falar de forma acalorada, às vezes de forma emocionada, cantar com o coração. Sou feliz. Se torna a coisa mais natural para nós como cristãos. Por quê, Genival? Porque você foi dado a Ele. Dobrar o joelho se torna algo natural. E aí entra uma promessa, Marcinho. Guarda essa promessa. Entra uma promessa. Se você é dele, se você foi dado a ele, e não confunda ser um pastor de igreja ou ser um membro de igreja, isso é uma coisa muito boa, glória a Deus por isso. Mas não confunda essas coisas. Agora, se você foi dado a ele, se você é dele, a promessa é que ele não vai te perder. Você pode até estar com o pé enfiado na jaca, fazendo um monte de besteira, tentando se perder dele. Mas se você foi dado a ele, ele não vai te perder. Você pode até tentar, mas ele vai te pegar pelo pé e vai te trazer de volta. Porque esse é o Deus que está na Escritura. E aí surgem algumas perguntas. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Você é alguém que está perdido? Eu quero crer que não. Mas é necessário aplicar. Você entende, sente o seu coração abrasado quando é dito que você foi dado a Cristo, você já foi dado a Jesus. Você tem essa convicção no seu coração. Você é alguém que já dobrou o seu joelho diante dele. Você entende que o Senhor Jesus, que o Jesus que aparece aqui no texto, se limitando, permitindo sua prisão, é o mesmo a quem você e eu, nós todos, dobraremos os joelhos, querendo ou não? Eu quero crer que essa seja a realidade de todos nós que estamos aqui, irmãos, nessa noite. Mas, apenas a título de aplicação, se por acaso você é alguém que só crê no Jesus que chora, puxa, a igreja é muito bom. No Jesus que dorme, no Jesus que tem sede, no Jesus que é humano, no Jesus que se preocupa com as questões sociais, e ele fazia todas essas coisas mesmo. Mas esse não é o Cristo que está na Escritura somente, Maicon. Ele é isso e muito mais. Você precisa entender que essa prisão, ela só aconteceu porque ele se limitou
e permitiu que ela acontecesse. Ele é humano, sim, mas ele é divino também. E isso, infelizmente, é muito perigoso para algumas pessoas. E essas pessoas, elas precisam dobrar os seus joelhos diante dele, porque elas farão isso querendo ou não. Mesmo elas não querendo fazer, elas irão fazer, precisam fazer isso. No texto aqui que nós lemos, irmãos, Jesus estava limitado por opção própria, mas agora não. Agora, Michael, ele só aguarda o número daqueles que serão dados a ele se completar. E eu quero crer, irmãos, que todos nós estamos aqui, fazemos parte desses números. Nós já fomos dados a ele. O Espírito já nos convenceu do pecado. O pecado da incredulidade. De repente querem crer em Cristo, num Cristo que eu quero acreditar. Mas não no Cristo que está revelado na Escritura. E o próximo passo, irmãos, para ele é todo joelho se dobrar. É toda língua confessar. E o próximo passo para você, para mim, para as pessoas de um modo geral, elas serem dadas a ele, dobrarem os seus joelhos e confessarem a ele como Senhor da sua vida, com a sua boca e com a sua vida também. E quando isso acontece, nós experimentamos a mesma promessa que ele fez para aquelas pessoas naquela época, para os seus discípulos, seus apóstolos. Ele não vai te perder. Por que, Genival? Irmãos, alguém que deu ordem a uma tempestade e anda sobre as águas, não tem como perder quem lhe foi dado. Alguém que restaura uma orelha cortada e ressuscita mortos, não tem como perder quem lhes foi dado. Por mais que eu me esforce, por mais que eu ache que vai acontecer, é óbvio que eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas. É óbvio que isso vai acontecer. Mas se você foi dado, alguém que tem sob a sua direção, autoridade, 72 mil anjos, que faz com que homens, pessoas caiam diante dele só com a menção da sua voz, essa pessoa aqui não tem como perder ninguém. Você já foi dado a ele? O meu desejo é que todos nós estamos aqui possamos responder com plena convicção. Sim, eu fui dado a ele. De repente, até na sua história de vida, você lutou, relutou, até questionou, mas em algum momento você teve que ceder. E aí, hoje em dia, você fala, rapaz, olha, esse negócio é verdade mesmo. Se fosse por mim, eu não ia para lá, não. Ele me conduziu até lá. Ele me conduziu até ele próprio. Você já dobrou o seu joelho? Eu quero crer que essa seja a sua realidade. Que você já dobrou o seu joelho diante dele. Meu desejo é que essa seja a realidade de todos nós aqui. Que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos afirmar com plena convicção que sim, para ambas essas perguntas, e saberem que por isso, aquele que se limitou para ser preso não pode e não vai te perder. Que Deus abençoe a leitura, a ministração da sua palavra e que o Espírito aplique nos nossos corações aquilo que eu não tenho o poder de fazer. Pastor Michael.